Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar das vitórias de Cruzeiro e Atlético que se mantém na ponta do Campeonato Mineiro e também da Superliga Masculina de Vôlei, que definiu seus finalistas. Sada Cruzeiro e RJX se enfrentam no próximo domingo lá no Rio de Janeiro. Comigo aqui no estúdio, Fernando Martins e Josias Pereira. Tudo bem, meus caros? Tudo bom. Bem, amigo internauta, vamos falar aí um pouquinho de Cruzeiro e Atlético desse fim de semana, dos jogos que movimentaram a rodada aí. E você, Josias, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Rabiro, tudo bem também com o nosso querido amigo Fernando aqui, mais uma vez aqui no Esporte.com. E vamos falar aí do Cruzeiro que conseguiu final de semana de goleadas, né? O Cruzeiro conseguindo uma grande vitória sobre o América, jogando muito bem, e o Atlético, mais uma vez, depois do primeiro tempo meio morno, no segundo tempo conseguiu deslanchar e goleou o Boa Esporte. E o América conseguiu tomar 9 gols de Cruzeiro e Atlético na primeira fase do Campeonato Mineiro, né? Exatamente. Deprimente essa situação da América. E se você quiser participar conosco, basta acessar o portal Tempo Online, www.tempo.com.br, ou também pelo Twitter, @super_FC, essa mensagem que você vê aí logo abaixo. Vamos começar falando, os jogos foram no mesmo horário, né? Mas vamos começar falando da vitória do líder do campeonato, do Cruzeiro, Fernando. Cruzeiro se impôs desde o princípio, né? Não pareceu muito Chaves, Chapolin agora, né? Mas se fez valer o mando de campo, que na verdade era do América, mas a torcida era do Cruzeiro. O Mineirão estava cheio, tinha 30 mil pessoas lá. O que você achou desse duelo clássico aqui? Bom, a América mostrou mais uma vez como é frágil, principalmente pelo alto. Tomou gols, foi a partida contra o Atlético, que eu não lembro, o Hever, que fez aquele tanto de gol no América. E agora foi Diego Souza, foi Bruno Rodrigo, vários outros. Aquele primeiro gol bizarro. Não, o primeiro do gol América, foi amador, né? Do América, do Neneca furando a bola ali, o Borges completando. Então a defesa do América é que mais preocupa realmente. No meio-campo tem alguns bons jogadores, como o Rodriguinho, que não conseguiu mostrar o futebol que mostrou no passado. O Dorival, o que fez o gol, para mim, um dos melhores dessa equipe do América, e o Claudinei também, o lateral, é um dos poucos que dá para salvar dessa equipe. O Fábio Júnior, obviamente, é o artilheiro que todo mundo conhece, mas já está perdendo alguns gols, como sempre perdeu também, mas é um artilheiro nato, fato isso que já tem 5 gols no Campeonato Mineiro, disputa ali a artilharia bem. Tem alguns valores que o América pode salvar, mas algumas mudanças têm que ser feitas. E mesmo assim a diretoria já contratou bastante para essa temporada e parece que algumas coisas não vem dando muito certo. Mas como eu disse, tem algumas coisas que salvam sim no América. No lado do Cruzeiro, o Diego Souza finalmente fez uma partida boa, tendo um pouco mais de liberdade, já que o Goulart também ajudava um pouco ali na armação de jogadas. A defesa não foi muito ameaçada, vamos dizer assim, mas... E quando foi bateu cabeça, bateu um pouco de cabeça, mas é aquela coisa que o Marcelo Oliveira já vem falando, que cada hora é uma defesa diferente, tanto por lesões, suspensões, quanto pela ideia mesmo do Marcelo. Então, acho que fica até difícil o entrosamento da defesa. Tem que ter essa sequência mesmo. A defesa realmente não foi muito exigida, mas quando foi, deu alguns vacilos, mas nada que comprometa mesmo o Cruzeiro. O ataque foi bem, o Goulart até jogou bem, o Diego Souza fez uma ótima partida e o Borges mostrando o faro de artilheiro dele, dando algumas sortes realmente, mas indo bem sim. E mostra o que a gente já sabia, que o Cruzeiro é muito superior ao América, e o América precisa muito melhorar para essa Série B. E você, Josias, quais foram as suas impressões desse jogo? A partida, como o Fernando citou, né, começou um pouco amarrada, mas depois o Cruzeiro conseguiu mostrar mesmo esse futebol, graças a atuações aí muito boas do Diego Souza, que conseguiu ali finalmente uma partida ter mais agradável do Diego Souza. E ele que na quinta-feira não quis falar com a imprensa, né, depois do jogo ele justificou falando que não era o momento, que naquela que tem dia que a gente não está bem para falar, é o direito do jogador, né? Ele não quis falar, também ele falou que não foi nenhum problema de críticas que ele vinha recebendo. Talvez no fundo pode até ter sido isso, mas ele também não quis polemizar muito, a não ser quando perguntaram para ele sobre a forma física dele, né? Que aí ele deu uma
assim, ele não quis falar claramente, mas deixou ali alfinetou um pouquinho ali o repórter que fez a pergunta para ele sobre isso, falou que a torcida do Cruzeiro tem que acostumar com o futebol dele, que é aquele futebol mesmo de toque de bola, de cadenciar o jogo, né? Futebol lento, né? Porque realmente o Diego Souza é um jogador que... ele é mais devagar, ele mais atrasa devagar. um pouco essa armação, Exatamente. Mas é um bom jogador, né? Exatamente. A gente pode deixar de falar que ele é um bom jogador. E o Ricardo Goulart, como bem disse aqui, o Fernando ajudou muito nesse processo aí para que o Diego Souza pudesse jogar bem essa partida. Vai destacar também as atuações do Newton também, que fez uma partida assim que pelo menos eu achei muito segura assim dele, melhorou um pouco em relação às últimas apresentações. O Leandro Guerreiro, ele conseguiu ali... O Leandro Guerreiro é assim, quando fala com ele, você tem que marcar tal e tal jogador, ele consegue fazer essa função bem. O gol foi culpa dele? É aquele problema que até um amigo meu citou, que o Leandro Guerreiro, ele parece que ele é azarado, né? Toda vez acontece alguma coisa assim, o jogo tá indo bem, mas sempre acontece com o Leandro Guerreiro alguma coisa que... A gente vai mostrar os gols daqui a pouco, vocês vão reparar bem no gol do América. O gol do América foi uma falha... Exatamente. Foi uma falha dele, ele não conseguiu marcar. Do Leandro Guerreiro. A bola espetou pro Doriva, mas a bola era do Leandro Guerreiro naquele lance, né? E aí ele conseguiu, durante grande parte da partida, conseguiu anular até bem o Rodriguinho, por isso que o Rodriguinho não teve uma grande atuação em cima do Cruzeiro, mas o América é aquele time que realmente, né, precisa mudar muita coisa. Conseguiu ganhar as duas partidas ali, jogando até bem contra a América Teoflotone, ganhando a outra partida, que agora não me recordo eu acho que foi Guarani, né, também ganhou aqui no Independência. Mas precisa melhorar bastante, principalmente ali a defesa, como bem citado pelo Fernando, bateram muita cabeça. O Neneca... Foi fácil, né? O Neneca também, o Neneca tem que... Não sei, tem que... Tem que lembrar também que o Neneca fez algumas boas defesas. Isso. Realmente o primeiro gol foi bizarro. Foi bizarro, né? Cada jogo ele dá um vacilo. O goleiro profissional fazer aquilo que o Neneca fez, convenhamos, né? Não, mas se for pegar o histórico, cada jogo o Neneca dá algum vacilo que se não dá em gol, vai dar alguma coisa que pode ocasionar. Voltando a falar agora um pouquinho do América, tem que ressaltar que nessas duas últimas rodadas, lembrando, internauta, que faltam só 2 rodadas para acabar essa primeira fase do Campeonato Mineiro, o América vai ter Vila Nova lá no campo do Vila, no Castor Cifuentes, e o Tombense no Independência na última rodada. Então, tem que ficar atento, porque são duas questões diretas, dois jogos diretos aí para o América ainda sonhar com a classificação para semifinais. Não, mas é uma coisa viável. É viável, mas pelo que o América está jogando fica difícil. São 2 situações que eu quero colocar para vocês. A primeira, se o América não ganhar de Vila Nova e de Tombense, não merece se classificar. Claro, com certeza. A outra coisa, o América jogou muito aberto contra o Cruzeiro, que a gente sabe, a gente não precisa desenhar aqui para o internauta, é muito superior ao América. O América achou que poderia fazer frente ao Cruzeiro? Eu estou perguntando isso para vocês com toda sinceridade, porque a gente vê a diferença de investimento. Não é porque o América eliminou o Cruzeiro ano passado o Cruzeiro tinha o Wagner Mancini no banco de reservas. É muito diferente. E o poderio do Cruzeiro hoje é muito maior também do que aquele time que foi eliminado do Campeonato Mineiro. Vocês acham que o América chegou a pensar que podia ganhar do Cruzeiro? Acho que um dos problemas em relação a isso que você está falando, tanto contra o Cruzeiro, também contra o Atlético, o América jogou muito aberto, pensando mesmo, talvez pensando, não sei, não entra na cabeça dos treinadores, pensando que poderia fazer frente a essas duas equipes que, no papel, todo mundo sabe que são claramente melhores do que o América. Diferentemente das equipes do interior que vão enfrentar o Atlético e Cruzeiro, mais recuados, como a gente vai falar daqui a pouco, do Boa, que começou a partida marcando muito bem. Então, não aguentou, mas por causa do físico também, fazer uma marcação homem a homem é difícil, mas isso daqui a pouco a gente fala. Então, o América ele pecou nessas 2 partidas por causa disso, jogou muito à frente. Esqueceu que era muito melhor ficar um pouquinho na defesa. Mas é difícil culpar, assim, muito facilmente o treinador, né, por essas questões, porque mexer com uma defesa daquela deve ser até difícil você falar, vamos defender, sabendo o que eles têm ali atrás. Porque você também olhando o time do América, tanto o Rodriguinho quanto o Fábio Júnior, quanto o Nicão, poxa, você vê esses 3 jogadores, o Fábio Júnior tá longe de ser o atacante que foi. O Nicão não deu certo no Vitória, não ficou no Atlético. E o Rodriguinho, na verdade,
eu acho até ele um pouco superestimado no América, mas não tinha a menor condição dele também fazer qualquer coisa à frente do time do Cruzeiro. É você tentar achar que você é maior do que você é, entendeu? Eu peço até perdão aos americanos, mas ontem o América achou que podia ganhar do Cruzeiro. Tanto que com 25 minutos o jogo já estava 2-0. O Cruzeiro não teve a mesma facilidade contra Boa Esporte, não, os jogos no Mineirão contra a Caldense, que jogou fechadinha. América de Teoflotone, Tombense, são jogos que o Cruzeiro teve muitas dificuldades porque o time ficou recuado. Agora, pegou um time que se abriu para ele, é um abraço no Mineirão. E isso é o Atlético e Cruzeiro, porque são dois times bem superiores. No jogo do Atlético, foi a mesma coisa, não mudou nada. E tanto sabe, não tira de lição de um clássico para o outro. Exatamente. Não entendi o que o Paulo Comelli quis fazer ontem, de verdade. E tanto que o Diego Souza jogou bem, né? Porque o América deixou ele jogar. Exatamente. Deixou ele jogar. A gente viu o Ricardo Goulart no segundo tempo com espaço também. A gente via o Borges, cara. O Borges não tá fazendo nada até outro dia, claro, ele tava machucado. Mas a facilidade que ele encontrou nesse time para fazer gol nesse time do América, tanto que fez 2, foi incrível. Então, eu acho que o América tem que colocar um pouco a barba de molho. A classificação tá muito difícil. Não é fácil, é claro, só depende dele. Precisa bater Vila Nova e Tombense. Mas não é fácil. Ganhar do Vila Nova não é fácil. Ganhar do Tombense não é fácil. Então, e é claro, tem aquele outro aspecto que eu falei. Você não merece uma classificação se você não ganhar dos dois. Exatamente. Tanto é que a gente pode perceber os laterais também do América, dificuldade extrema, o Ceará ali fazendo muitas jogadas de tabela ali com o Diego Souza, com o Everton também, tá atacando ali na ponta. Então foi um problema assim crônico, os volantes também não conseguiram dar combate, e o América jogando aberto, subindo, e mesmo assim o ataque do América ontem, principalmente no segundo tempo, foi bastante improdutivo. Tem uma hora que o Cruzeiro deu uma desanimada, porque estava ganhando já estava na liderança ali tranquila no placar, tirou o pé, o América começou a dar alguns sustos, mas não foi nada do que assustasse realmente. Né? Nem susto foi, né, Josias? Foi só, eu até vi um lance, né, que antes do gol, né, do América, teve um chute a gol do América, o primeiro tempo, o segundo tempo antes do gol, né? E o chute foi um chute assim horroroso do Fábio Júnior de fora da área, e depois teve o chute do Nicão na cobrança de falta, que o Fábio acabou espalmando, e aí originou o escanteio que originou o gol do América. Antes disso, o América não conseguia subir de maneira nenhuma, e era só o Cruzeiro, né, partindo para cima, e o América tentando segurar da maneira que podia. Então o América viu que a estratégia está errada, o Paulo Comelli precisa mexer muito, ele já falou que viu inúmeras falhas, inúmeros erros no time dele, e que ele precisa consertar isso se quiser classificar. Mas eu não acho que as estratégias do América estejam erradas. Não, eu acho que pensando contra Cruzeiro e Atlético, você não pode manter a estratégia que mantém contra Tombense, Vila Nova, Democrata, enfim, Mamoré, Guarani, Nacional. Eu acho que a gente precisa lembrar que no primeiro clássico contra o América, contra o Atlético, também foi Paulo Comelli, já estava, né? Então, não sei se era o Paulo... Que seja o Eutrópio, que seja o Vinícius mas também. era para pegar o VT da partida e falar assim, não dá para jogar dessa maneira. Não dá. E acabou ele teimando, né? E foi. E a Série B tá chegando, e a minha preocupação é, com esse time, qual é a chance do América subir? Difícil. Não tem chance. Se o América não reforçar esse time, engraçado, você falou isso bem, Fernando, já contratou demais, mas contratou o quê ou quem? Não deu certo, né? Por exemplo, como é que chama o zagueiro que entrou agora, o César Luciano, ele tem 32 anos e tirou da titularidade o moleque da base, que era o Lula. Então, provavelmente era um jogador que o Comelli já vinha observando, ele não chegou a falar isso, mas se não for, tinha que ser, você contratar um jogador de 32 anos e já colocar ele titular de primeira, assim, num clássico, tem que ter muita confiança no jogador. Ainda mais tirando o Lula, que não sei se estava tão pior quanto o Everton Luiz, para ter essa mudança. E lembrando que na Série B tem Palmeiras e Sport que tem muito mais dinheiro de investimento do que o América. Claro. Então já são duas equipes aí que, por causa dessa questão de investimento, são favoritas a subir, a retornar à Série A. A gente tem os gols de Cruzeiro e América. Vamos passar, por favor, pedir para o Fausto soltar ali.
Tá aí o primeiro gol amador, né? A bola passou na frente Cobrança de lateral, olha que coisa bizarra. Não dá. coisa Essa bizarra. defesa do América não dá. E o Borges, oportunista como essa, aproveitou e fez gol. Ontem, 30 mil pessoas no estádio, né? Muita gente. Jogada virada da Sem direita marcação pra nenhuma. esquerda, Só os sozinho, laterais, soltou, você vê, não cruzou. tem É só cruzar na área do América só também, não. né? É só mandar a bola pra área que a bola entra mesmo. Ninguém subiu com o Diego Souza. Aliás, subiu, né? Mas ele veio tentou. de trás, mas Acho que o problema foi a falta de marcação no foi cruzamento. muito fácil para o Diego Souza ali subindo. Aí o terceiro gol, né? Cruzamento da Sozinho direita, também. cobrança de escanteio. Não, Bruno esse Rodrigues. Esse sim subiu sozinho. 3 zagueiros ali, 3 jogadores Mau da América e o posicionamento, Bruno Rodrigo por trás. Mau cabeceando. posicionamento, o Bruno Rodrigues subiu sozinho. Tá aí o gol da América, o Leandro Guerreiro. Olha o que ele fez. Não conseguiu, né? Dominar o chute do Doriva. o Doriva receber essa bola. Tá aí o gol, ótima jogada tramada ali, tocou para o Borges. Gol, quem deu espaço foi o Ceará. Foi Ceará, né? O Ceará que Exatamente. fez a jogada ali pela direita. Deu uma pedalada na frente do E zagueiro. deu um Isso. passe, deu uma boa assistência pro Borges, que foi realmente o nome da partida de ontem do Cruzeiro. Exatamente. E agora eu preciso destacar, né? Essa zaga do América foi até uma surpresa, né? Como você disse, o César Luciano foi contratado semana passada. E ele, acho que ele treinou 2 vezes e já colocaram ele para jogar. E o engraçado é que quando ele deu entrevista coletiva na sexta-feira, quando o América foi até no Mineirão para fazer o treino de reconhecimento lá do gramado, ele disse que ele estava preparado, que ia resolver a situação, tranquilizar essa defesa, conversando muito com o Everton Luiz, mas não foi assim, né? É muito arriscado você colocar um defensor Mas resolveu o problema conversando. Ele falou que Você a tem que base do treinar. dia. Mas aí no final, é engraçado que no final da entrevista ele diz assim: é lógico que nós vamos bater cabeça em alguns momentos. E a gente viu aí. Né, o tempo todo, né? Bom, que ele já sabia, né? Ele já sabia o que ia Bacana. acontecer. A gente viu isso o tempo todo, né? Vamos falar do Galo? Vamos lá. Vamos lá. O Galo ontem venceu novamente 4-1. Aliás, 4 a desculpa, 4-0. 4 a 0. Tô tão acostumado do Atlético tomar gol que eu soltei esse 4-1, né? 4-0 no Atlético, o Atlético conseguiu fazer 4-0 no Boa Esporte. Os meninos estão rindo aqui de mim, mas é verdade. O Atlético tem umas piores defesas da Série A, inclusive. Mas enfim, o Atlético conseguiu vencer, continuou na cola do Cruzeiro, né? E joga pressão pro rival sempre, né, Fernando? Como é isso? Ontem sem 4 titulares. Ontem o Atlético conseguiu ali, mesmo sem 4 titulares, igual o Cabito falou, sem Hever e Ronaldinho, que estavam na seleção, jogaram no dia anterior contra a Bolívia, e sem Diego Tardelli, que está lesionado. No lugar dele entrou, foi o Guilherme, né? o Guilherme, isso, o Guilherme Fez realmente. um jogadaço, E no lugar do Bernard, que também está com uma luxação, tá com uma luxação no ombro, entrou o Luan. E os dois fizeram uma ótima partida. O Guilherme, sendo um garçom, infelizmente não marcou o gol dele. Eu falo infelizmente porque esse jogador é um jogador que realmente precisa ganhar confiança para crescer. Mas ontem ele fez uma ótima partida. O Jô, por exemplo, depois do término da partida, falou que para ele o melhor jogador foi o Guilherme. Eu concordo com ele em partes. Acho que o Luan também fez uma ótima partida, principalmente por ter marcado os 2 gols. E os outros 2 gols, no caso, foram do Jô, um com passe do próprio Guilherme, que a gente já citou, que foi o primeiro gol. E o último gol, que foi o 4º gol, que foi o gol do Jô, foi o passe do Marcos Rocha, que chegou a ser vaiado no começo da partida, porque estava meio mole mesmo, estava meio não querendo muita coisa, mas acordou no meio da partida, fez essa assistência para gol e saiu de campo aplaudido. Tá vivendo muitos altos e baixos aí o Marcos Rocha, que ano passado fez um bom Campeonato Brasileiro, foi votado aí o melhor na posição, no caso. Então eu acho que o Atlético, nessa temporada, diferentemente da temporada passada, tem boas peças de reposição. Principalmente o Guilherme, que se ele continuar nessa toada que ele foi nessa partida contra o Boa, ele vai ser um bom banco ali para Tardelli, ou mesmo para o Bernard, Ronaldinho. Agora, o caso do Guilherme especificamente, desde que ele jogue futebol, né?
desde que ele jogue como ontem, que ele foi o dono do jogo, que comandou o Atlético nessa vitória sobre o Boa Esporte. É bem lembrado, o Guilherme, na verdade, eu falei errado, foi no lugar do Ronaldinho, né? Pro lugar do Guilherme, do Tardelli, o Cuca mudou a formação e colocou 3 volantes no caso. Então, você pode falar que, igual o José está falando, você pode falar que o lugar do Tardelli entrou o Josué. Josué até meteu a camisa 10 nas costas, exatamente. Né? Meteu muito o número confuso 10. aquela... Bem confuso aquilo, o Josué com a camisa 10. Guilherme e o meio-campo também teve, obviamente, Pierre e Leandro Donizete. O Cuca, depois que acabou a partida, ele falou que gostou dessa formação com 3 zagueiros. É uma alternativa aí que ele pode usar para modificar um pouco essa equipe, sendo que ano passado uma das grandes carências do Atlético era uma mudança tática, ficava sempre naquela questão de 2 abertos, a bola ficando muito com o Ronaldinho, Bernard e Jô. Então tem essa mudança principalmente com o Tardelli e essas opções do banco que o Cuca tem. Exatamente. Gostei muito do Atlético ontem, jogou solto, mesmo com vários desfalques, jogou muito solto, o time foi pra frente, teve alguns problemas no primeiro tempo, mas isso é normal. Não sentiu a falta do Hever, não sentiu a falta do Ronaldinho Gaúcho. O Jô jogou muito também, tem que destacar o Jô. O Alexandre entrou também, jogou muito bem. É um time que está passando confiança, né? A gente está falando do Atlético no Campeonato Mineiro, mas a gente sabe que o foco do Atlético é contra o São Paulo semana que vem. Semana que vem já, né? Já, semana dia que 17. Vem, dia 17, no Morumbi. E a vantagem da questão do Atlético, o Atlético tem que jogar para valer esse jogo, né? Tem que tirar o São Paulo da Copa Libertadores, porque você tirando o São Paulo, da Copa Libertadores, você é um rival a menos na briga pelo título, né? O São Paulo pode estar mal, péssimo, é líder, mas é líder do Campeonato Paulista, tem uma camisa que tem um peso na Libertadores que não tem como você marcar isso. É um time muito forte quando está com o Luiz Fabiano. É claro, não vai jogar com o Luiz Fabiano nesse primeiro jogo. Esse primeiro jogo é ótimo, né? Esse jogo final contra o Atlético. Mas vai com força quase máxima, com a disposição que tem, vai todo mundo. Então você tem que tirar o São Paulo da Copa Libertadores de qualquer jeito. E tem até uma história que o Atlético já prometeu isso pro The Strongest, né? Já falou que vai tentar, que o Atlético vai tentar fazer de tudo para tirar o São Paulo e o The Strongest vai tentar fazer de tudo para tirar o Arsenal da Argentina. Pelo Twitter, que o The Strongest falou isso, colocando essas aspas na boca do presidente do The Strongest, falando que o presidente, no caso, falando que entrou em contato com a diretoria do Atlético e eles prometeram que vão entrar com tudo contra o São Paulo. E o The Strongest isso é ótimo, obviamente, que basta um empate entre Atlético e São Paulo, e é só o The Strongest também não avaliar e perder para o Arsenal, que está classificado. E a chance é gigante do Atlético pegar esse segundo colocado, no caso seria o The Strongest, que não é fácil não, principalmente por causa da altitude, e o São Paulo também. Por isso, a importância do Atlético empatar ou ganhar, obviamente, do São Paulo lá no Morumbi. Pelo menos segurar o empate já tira a equipe paulista da Copa Libertadores, o que para o Atlético vai ser uma ótima. Ainda tem a chance do Atlético, tem as dificuldades do Atlético, se pegar qualquer um desse grupo, vão ser grandes. Não só pelo futebol, mas pelos fatores extra-campo. No caso do The Strongest, como eu já falei, da altitude, e do caso do Arsenal, obviamente, para quem lembra da última partida, aquele quebra-pau no final entre Polícia e Arsenal. Imagina o jogo lá na Argentina com o Galo, com a polícia da Argentina lá. Aí que vai ser o quebra-pau, essa questão de vingança. Verdade. É difícil falar de vingança, né? É uma palavra meio forte, mas não marcado, duvido. né? É uma coisa marcada, aquele clima meio pesado. Realmente é muito forte. A chance do Atlético, é igual você falou, a chance do Atlético pegar, como ele deve ser o primeiro da chave, da primeira fase da Libertadores, a chance dele pegar alguém da própria chave aumenta muito, né? E sendo qualquer um dos três, é uma parada complicada, mas é favorito. Mas eu ainda acho que contra o São Paulo a coisa vai ser um pouco mais complicada, em virtude disso tudo que eu já falei. O São Paulo vai entrar com tudo. Vai ser vida ou morte, vai ser jogo de vida ou morte. O Atlético vai ter um grande teste semana que vem lá no Morumbi, porque vai entender mais ou menos disso que eu tô falando. A gente tem os gols de Atlético e Boa Esporte. Vamos soltar, por favor? Já está no ar. Imagens cedidas pela TV Galo. Primeiro, uma boa cabeçada ali na trave, né? Do Richarlison. Uma jogada na esquerda para o Guilherme. Tentou de cobertura, mas sem sucesso com a perna esquerda, né?
Tá aí a melhor chance do Boa com o Marcelinho. Ninguém acompanhou o Marcelinho, hein? Era um contra-ataque ali, ninguém foi atrás do Marcelinho. O Vitor fez uma boa jogada. Aí o Guilherme o passe do Guilherme. O Jô ali perfeito, né? Ótima finalização do Jô também, vale ressaltar. Muito bem, o Jô. Tem a comemoração dos alvinegros, né? Ótima jogada tramada pro Luan, tentou por cima e foi por cima. Já estamos no segundo tempo, cruzamento na área. Olha essa defesa do Boa Esporte, né? Olha essa defesa do time lá de Varginha. Aí, primeira sorte do Richarlison, agora o ótimo passe dele. Ótimo passe pro Luan, puxou pra direita e... Gol de PlayStation, né? Exatamente. Foi eu. Puxa pra direita e chuta no cantinho. Foi o comentário aqui na redação no dia. Quem falou isso foi o nosso amigo Douglas, o tchatcharito da fotografia, né? Exatamente. Outro passe em profundidade, mesma coisa, né? Só que aí ele escolheu o lado esquerdo no alto. Belo gol do Luan, o Luan entrou muito bem ontem. O Luan já vem me impressionando desde o ano passado. E aí o momento... Preta, né? Ele só é meio maluco, né? Porque ele já estava com cartão amarelo numa hora mais pro fim do jogo, se empolgou, obviamente. Né? Se empolgou, foi dar o carrinho no ataque e se o juiz quisesse, ele dava para expulsar facilmente. Ele tem esses momentos de loucura dele. O Atlético dominou, né? O Luan errou esse gol feito, né? Você vê a diferença, né? O Luan não é um grande finalizador, ele é mais um cara rápido pela ponta. O Jô recebeu a mesma bola no primeiro tempo e conseguiu converter. Quase aí um grande chute do Alexandro, né? O goleiro defendeu. É o Marcos Rocha aí. Marcos Rocha puxando para a direita e ótimo gol, né? Belo gol do Jô. Marcos Rocha puxou para a direita mesmo, né? E ninguém subiu também, né? O primeiro zagueirão ele errou. Agora, a gente conversando... Errou não, teve azar. A gente conversando sobre Série B, essas situações, a gente falando do América, a mesma coisa acontece com o Boa Esporte, né? Como o time é frágil. Jogando dessa forma lá em Varginha, não vai ganhar de ninguém e vai ter problemas, não só para subir, né? Mas para se manter. Eu vim falando que eu ia melhorar e vou melhorando. Ainda não estou na minha boa forma, né? Minha meta é jogar os 90 minutos na pegada, no ritmo, manter o ritmo. Mas o Cuca me dando a confiança, os jogadores também. E graças a Deus poder ajudar com 2 gols hoje. Descansar agora para a gente manter essa boa forma. Hoje eu tive a felicidade, teve acho que 5 chances, né? Fiz 2, então acho que eu pude ajudar o Atlético com mais uma vitória. Ótima atuação que eu precisava. Então acho que foi bom, foi excelente. Nós tivemos o controle absoluto da partida. Eu estava vendo agora o scout, um jogo em que você finaliza 30 vezes, né? Metade delas certa, é muita coisa e se torna um jogo praticamente bonito e foi o que ocorreu. Jogando assim sempre, né, Cuca? Tá ótimo. Agora, é óbvio que a gente tava, igual tá falando, Boa e América não são páreo para Cruzeiro e Atlético. A gente também não pode ficar empolgado aqui com as atuações de Cruzeiro e Atlético para o restante da temporada, em prol desses 2 jogos, que a gente viu que tanto Boa quanto... Gente, Cruzeiro e Atlético tem aproveitamento do Campeonato Mineiro acima de 88%. Um tem 92%, o outro tem 88%. Isso não existe em campeonato nenhum do mundo, Fernando. A diferença, a disparidade é muito grande. Parece que a gente está falando da Superliga Feminina, que sempre a gente quer saber a final. Isso é muito sério. Tem uma pergunta para mim aqui, para mim inclusive, do Fabrício Marques de Fabriciano. Obrigado, Fabrício, pela sua participação aqui. Leandro, como assim o Cruzeiro não teve méritos em golear? Foi apenas em virtude da fragilidade do América. Vocês não acham que o time do Marcelo Oliveira está evoluindo jogar jogo? Acho que está, mas acho também que o Cruzeiro não teria a mesma facilidade se o América tivesse entrado com outra postura. Foi isso que eu falei. O time do Cruzeiro é muito melhor do que o América e até ganhou do Atlético, que é o rival à altura, que hoje tem para mim um time melhor do que o Cruzeiro. Mas é disso que eu tô falando. O América, não é que o Cruzeiro goleou pela fragilidade do América. O Cruzeiro soube construir o marcador, mas o América facilitou um pouco, sim, a vida do Cruzeiro. Vamos passar a tabela de classificação e a rodada do campeonato? Tá aí a rodada do campeonato. O Fausto sempre briga comigo, fala para eu falar a rodada antes da classificação, mas está aí a rodada. O Araxá revivendo da cinza ali, ganhando a 9ª rodada, né? Tupi 2, Araxá 3, grande vitória do Araxá. Nacional 2, Caldense 3. A gente sabe que a Caldense tem um bom time, né? Fez frente aqui ao Cruzeiro. Guarani 3, Tombense 4. Olha o Tombense.
América 2, Vila Nova 1. Esse aí eu vou mandar um especial para o meu amigo Guilherme Guimarães, que acha que o América de Aflotone já está rebaixado. Esse aí, lembrando que foi num solzaço de 10 horas da manhã. Foi um negócio incrível, né? Atlético 4, Boa 0, América 1, Cruzeiro 4. Agora a classificação. Tá aí, Cruzeiro com 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate, 15 gols de saldo. O Atlético tem 24 pontos, 9 jogos, 8 vitórias, 1 derrota, justamente para o rival. Tem 19 gols de saldo. Aí, fechando o G4, temos Tombense com 16 pontos e Vila Nova com 15, né? O América na 5ª posição tem 12 pontos, mesma pontuação do Tupi, que também tem 12, né? A Caldense é o 7º, tem 11, o Nacional tem 8, o Boa tem 8, Araxá e América de Aflotone já estão ali, já subiram um pouco de produção, né? Cada um com 6 pontos, já incomodando Guarani e Boa Esporte. Do Nacional para baixo ali, a briga pelo rebaixamento. Caldense ali meio querendo ainda fugir um pouco do rebaixamento, mas sonhando com a classificação ainda. Lembrando que o Vila Nova ele ainda enfrenta Atlético e América, então é muito difícil do Vila aguentar ali essa 4ª colocação. Principalmente, então, essa próxima partida, a próxima rodada, vai ser primordial tanto para o América quanto para o Vila, que se enfrentam na próxima rodada no Castor Cifuentes. Quem vencer aí vai ter boa chance para se classificar. E o Tupi também tem que ficar esperto, porque ele está brigando bem ali, já enfrentou os grandes, então tem boas chances. E a luta pelo rebaixamento ali também está boa. O Boa Esporte, por exemplo, pega tanto Araxá quanto o América de Aflotone. Para o Boa é só vencer, igual a América. Mas se fosse fácil só vencer, ele não estava lá embaixo, né? Então, esse que é o problema, né? Então, esses confrontos diretos, acho que vão ser primordiais aí para o Campeonato Mineiro. Temos 2 perguntas aqui rápido antes da gente passar para a Superliga. O Guilherme Francisco de Belo Horizonte, obrigado, Guilherme, pela sua participação. Na opinião de vocês, o que o Cruzeiro leva de mais importante dessa campanha até aqui no Campeonato Mineiro para a Copa do Brasil? O que você acha, Fernando? Leva um time, né? Coisa que ele não tinha no passado. Pode parecer um comentário meio óbvio, mas é isso mesmo. No passado ele não tinha, você pegar esses jogadores que estão hoje, não tinha Dagoberto, não tinha Diego Souza. Então, os principais jogadores, Everton Ribeiro também, que tá sendo um dos pilares dessa equipe, o Marcelo Oliveira no comando. Então, as principais peças desse Campeonato Mineiro são dessa temporada. Então, leva um time em formação realmente. Como a gente já falou, a defesa ainda, essa dupla de zaga, cada hora troca um, mas não sendo, obviamente, culpa do Marcelo Oliveira, por causa de suspensões e lesões, principalmente. Então, o que o Cruzeiro leva é essa formação quase completa do time. Eu acho que ainda tem muito a melhorar, principalmente no setor defensivo. Para mim, o Leandro Guerreiro não me convence como volante de contenção, mas é isso. O Cruzeiro, pelo menos a questão ofensiva, já tem uma formação bacana. Meio que um espelho do Atlético, que é um cara armando, no caso o Diego Souza seria esse cara, e dois caras abertos, o Everton Ribeiro e do outro lado, ou Dagoberto ou Goulart, depende de quem está melhor, e no meio ali o Borges fazendo essa questão de matador que o Jô faz no Galo, obviamente pegando as características de cada um. Ninguém vai esperar do Borges brigue de cabeça tão bem quanto o Jô, mas tem mesmo essa questão do pivô que o Borges faz muito bem. Ou esse então, jogo de pernas que o Borges tem superior ao Jô, né? Sim, realmente. Então tem essa questão que o Cruzeiro vai levar para a Copa do Brasil, e tem confronto contra o CSA aí que é favorito, né? Tem que resolver um bom teste lá, né? Tem que resolver essa parada no primeiro jogo. Agora uma pergunta sobre o Atlético. Gostaria de saber se as laterais do Atlético ainda é seu ponto fraco. E o Chico de Birité, ele pergunta para mim se eu falei que o Atlético toma muitos gols, o que ele tem que fazer para não tomar mais? Bom, para mim o Atlético ele tem esse problema, né? Os laterais eles apoiam demais. O Júnior César menos que o Marcos Rocha, mas ontem até o Marcos Rocha foi vaiado pela torcida, coisa que é raro ver um jogador do Atlético sendo, né, vaiado. E na questão da defesa é muito complicado falar também, porque é um time que precisa muito da força dos laterais
nas alas para poder apoiar, para poder puxar a marcação também. Então, é claro que vai ficar desguarnecido. Leandro Donizete e o Pierre, eles ficam sobrecarregados mesmo. Então, você vai ver gente cruzando na área do Atlético mesmo. Você vai ver o Leonardo Silva e o Hever batendo, não é nem batendo cabeça, né? Porque o problema deles é mais de jogo de velocidade. Então, esse é o problema. Você não pode deixar os caras cruzarem na área do Atlético, mas sem os laterais ali fica muito complicado. Você concorda comigo, Josias? Concordo, e o Marcos Rocha, parece que ele não aceitou muito bem também o puxão de orelha que o Cuca deu nele no vestiário, né? Então ele tem que acalmar um pouquinho mais, né? Ficar mais tranquilo, porque a torcida, ele não é unanimidade. Parte da torcida realmente não gosta vai dele demorar mesmo. Vai demorar para exatamente. E nossa imprensa também, vamos fazer mesmo também. Nossa imprensa achamos que ele ataca muito melhor do que ele defende. O lateral não serve só para isso. Exatamente. Então vai ter uma partida do Campeonato Mineiro, que eu não me recordo qual agora, que o Cuca chegou a cogitar a possibilidade de colocar o Marcos Rocha como meio de campo, na função que, por exemplo, o Guilherme atuou ontem, porque ele sabe que o Marcos Rocha, lá no ataque, lá armando essas jogadas, ele vai produzir muito mais do que ele ficar defendendo. Não seja por isso, no Brasileiro do ano passado ele tentou isso também. Ele também atuou dessa maneira. Então o Marcos Rocha precisa ficar tranquilo um pouco mais e não cair nessa aí da primeira vara já começar a ficar nervoso, começar a querer atacar a torcida, porque não é assim, né? Não é assim. Eu acho que ele tem que estar orgulhoso, né, de estar atuando num plantel como o do Atlético. Exatamente. Porque se fosse qualquer outro jogador, mesmo sendo vaiado, ele está ali para mostrar serviço e assim que ele for preciso, ele mostrar para a torcida dentro de campo o que ele pode fazer, não começar a ficar nervoso, começar a responder torcedor, que a gente sabe que o Independência todo é próximo. Mundo ouve tudo, né? Exatamente. E aí rola mesmo isso daí de o jogador começar a bater boca com o torcedor. Inclusive o Cuca teve que chamar a atenção dele, mas no final do jogo ele já estava ali mais tranquilo e a torcida aplaudiu, ele fez as pazes com a torcida do Atlético. Para mim, a gente está falando da defesa do Atlético, para mim o grande teste vai ser contra o São Paulo lá no Morumbi. Se essa defesa se comportar bem nesse jogo, ganha minha confiança. Vamos falar de Superliga? Vamos. Infelizmente, né, o Minas não conseguiu bater o RJX lá no Rio, perdeu por 3-1 e vai fazer a final da competição contra o Sada Cruzeiro, que já tinha derrotado o SESI em 2 partidas e é atual campeão, né? O que vocês acham? Sada Cruzeiro, RJX Cruzeiro, temos duelos aí dos líberos que são ótimos, tanto o Mário Júnior quanto o Serginho, William com o Bruninho, Lucão e o Wallace, o que vocês acham? Primeiro na questão do Minas, acho que foi um pouco daquilo que a gente falou semana passada, o Lucão crescendo em um momento final ali, um momento decisivo. Aí você gostou, né? E não foi nem que eu gostei, não. Eu até estava torcendo pro Minas, obviamente, não queria que o Lucão jogasse aquilo tudo. Peguei um pouquinho também a estabilidade do Minas, que fez uma boa partida, assim, não tem como negar, o Marcelinho novamente fazendo uma boa partida, distribuindo bem as bolas, Lucarelli também fazendo um bom jogo. Realmente ele tem que ter essa possibilidade, ele tem que ser convocado para a seleção. Eu acho que é um dos... Principalmente por ser um jovem atleta. Então eu acho que o Minas foi muito bem, mas o RJX, com essa superioridade financeira que ele tem que ressaltar isso demais, principalmente em frente ao Minas, essa questão financeira do RJX pegando o dinheiro do Eike Batista ali, é muito difícil fazer frente a isso. É uma coisa que a cidade do Rio de Janeiro queria, que era uma equipe forte também no masculino, e conseguiu pegando o dinheiro aí do Eike Batista, que gosta muito do Rio também. E até que foi uma ideia dada pelo Bernardinho de fazer uma equipe forte, e o Bernardinho, que é carioca, de fazer uma equipe forte no masculino também. Bernardinho, que é treinador do Unilever. Campeão ontem. Aliás, que jogaço, né? Osasco abriu 2-0, foi lá ao Rio de Janeiro e virou. A gente está falando das 2 equipes mais fortes, talvez, do mundo. São 2 equipes fortíssimas. Se juntar as duas ali, a seleção brasileira é quase... A seleção brasileira e a reserva, né? Impressionante como esse time do Rio de Janeiro conseguiu desenvolver um voleibol após estar perdendo de 2-0 para o Osasco, né? Exatamente. E você, Josias, o que você espera dessa decisão? O jogo vai ter casa cheia, os ingressos já foram esgotados. 6-6, cruzeirenses e cariocas lá no Maracanãzinho. Pois é, vai ser um jogo assim que a gente vai esperar muita emoção mesmo nessa partida. E o Sada entra aí, gabaritado aí por ser o atual campeão. Para mim, na minha visão, entra como favorito também ao título.
como favorito mesmo, disparado. O conjunto é mais forte, não é que é mais forte, o conjunto é melhor, né? É melhor. O time está jogando há bastante tempo junto, né? Isso já faz uma diferença enorme, apesar que a gente está vendo aí como o RJX tem disputado as partidas, mas apresenta algumas falhas em alguns momentos, assim, que o Minas, se fosse um time que tivesse o poder de concentração um pouco maior, uma maior tranquilidade, assim, nas questões, nas jogadas, o Minas poderia ter ganhado o RJX, tanto no primeiro jogo, como também nesse último, né, que a gente viu ganhando um set, mas depois não conseguiu. E nesse último aconteceu uma coisa interessante, que o Minas estava para fazer 2-2, estava 24-22 para o Minas, o time desconcentrou, e o RJX engoliu, né? Exatamente, esse que foi o problema. Se o Sada, um time experiente, já tá se preparando há muito tempo já para pegar o RJX, já viu o que foi apresentado pelo time nessas partidas contra o Minas, então agora é concentração total, né, e tem tudo para ser campeão aí, mais uma vez, da Superliga, né, mostrando a sua força. A gente torcia para uma final mineira, que seria muito importante, a gente sabe da força do voleibol aqui em Minas Gerais, mas infelizmente não deu, e agora o representante de Minas é o Sada, e o Sada aí vai tentar buscar mais uma vez esse campeonato. Lembrando que o Sada agora teve uma semana a mais para se preparar aí, matou a semi com 2 partidas. Um duplo 3-0, né? Então vai ter esse um pouquinho de tempo a mais para se preparar. Não sei se essa semana vai fazer tanta diferença assim, mas alguma mínima diferença ali faz na questão física, então é um fato de vantagem do Sada na final. Realmente, igual o Josias falou, essa equipe do Sada já está junta tem um bom tempo, coisa que o RJX não está, foi formado, isso volta a ressaltar, com o dinheiro ali do Eike Batista, das empresas X dele, então por isso que é RJX, né? Para quem não sabe disso até hoje, pelo amor de Deus. Então, realmente, essa questão do grupo do Cruzeiro pode fazer diferença, essa questão física também. Eu concordo com vocês dois, acho o time do Cruzeiro, o conjunto do time é superior, não acho que o elenco seja superior, mas é um time mais equilibrado, você tem mais variação de bola com o William do que com o Bruninho. O Bruninho, a bola de segurança dele são duas, né? É o Theo e o Lucão ali no meio de rede. No Cruzeiro, você tem o Leal, você tem o Wallace, você tem o Douglas Cordeiro no centro, você tem o Felipe também, que é sempre uma bola de segurança. Então vai ser um jogaço, e eu acredito sim na vitória do Sada Cruzeiro, trazendo o bicampeonato aqui para Contagem, né? Já que o time é sediado em Contagem. Né? Lembrando que o RJX também tem a experiência bem importante do Dante, no caso, e principalmente eu acho que para mim fez as diferenças tanto no primeiro jogo, nos 2 jogos lá no Rio de Janeiro, no primeiro e no último, que o Josias falou bem, em questão do da Silva, que nas 2 partidas ele entrou e fez a diferença, entrou mais para o final da partida. Na primeira partida ele entrou no 3º set, se não me engano, nessa última ele entrou mais para o final também. Ele fez a diferença, um jogador descansado, mas que tem muita potência ali na mão. Então eu acho que esses 2 jogadores também podem fazer muita diferença, além, claro, do Theo e do Lucão e do Bruninho, obviamente. Exatamente. Então vamos encerrar hoje, né? Obrigado, Fernando, pela sua participação aqui comigo sempre. Muito obrigado. Eu lembro sempre, internauta, de assistir o Super FC pelo Mundo, comigo e com o Pazini, falando de futebol internacional com um humor bem legal. Humor malemolente ali. E vocês têm que parar de ficar me caçoando com o Tottenham, viu? Tem que parar de ficar só com o Arsenal, por favor. Só pedir para eles ganharem. Sempre tá difícil, tá um pouco complicado, o time entrou numa vibe para baixo ali, não tá conseguindo ganhar nem do Everton em casa. Pelo menos o Arsenal tá ganhando. Tá, claro, sempre ganha. Sensacional o Arsenal, hein, Josias? Sensacional. Obrigado pela sua participação aqui comigo também. Eu que agradeço você, internauta, e aproveitando aqui, só uma pequena brincadeira, né, que depois do jogo, o nosso querido amigo Cuca falou que o Luan é um jogador muito carente, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso. E, inclusive, aquele momento do gol, quando estava passando o jogo, que eu e o Fernando, a gente acabou, deu uma risada, né? Porque foi um lance bizarro, realmente. Ele comemorou sozinho, né? Batendo o peito sozinho ali, né? Na hora que foi chegar para o Jô, para tentar fazer que nem o Ronaldinho, o Jô simplesmente parou. Ele não entendeu, né? Ele entendeu que não vai fazer isso. Coitado, então mandar um abraço pro Luan. Isso aí, um abraço pro Luan. Mas atenção com o menino. Abraços para ele. Um abraço. Vocês vão abraçar o Luan, eu não, vou ficar na minha. Exatamente. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a participação de vocês hoje. Eu não consegui dar vazão para todas as perguntas, então ficará para a próxima. Um grande abraço e até lá.